amigos e amigas, bem-vindos, bem-vindas ao Ter Saúde, nosso encontro de toda terça-feira para falar de saúde, para você aprender como é que seu corpo funciona e saber avaliar os sintomas que você tem, para você ajudar o médico profissional de saúde que te cuida, para você viver mais e melhor. Você não se inscreveu no canal ainda? Se inscreva no canal, toca o sininho, porque aí você vai saber sempre quando tem vídeo novo chegando por aqui. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante, que é comer bem não significa estar bem nutrido. Muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, acham o seguinte: bom, se eu comer bem verdura, legumes, eu vou estar bem nutrido, estarei bem nutrido, tô tranquilo. Mais ou menos. Eu vou contar nessa aula para você como é que funciona o nosso sistema digestivo ou digestório. Qual é o certo, digestivo ou digestório? Os dois, você pode falar os dois, tá? Então aqui, ó, nessa figura que você está vendo aqui, tem as etapas da digestão. A digestão tem várias etapas: boca, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Eu vou explicar cada uma dessas etapas, como é que a digestão se dá em cada um desses locais, para você entender a importância e como em cada uma dessas etapas a gente pode ter algum problema que dificulta a absorção. Então, não obstante a pessoa coma bem, ela pode ter alguma falta de nutriente. Bom, a digestão começa na boca. A boca faz primeiro uma digestão mecânica de triturar os alimentos, tornando aqueles pedaços maiores em pedacinhos menores. Isso vai fazer uma grande diferença quando o alimento chegar no estômago, que for acontecer a digestão química. Então, gente, lembra de mastigar. Tem gente que não mastiga, engole o alimento. Isso é muito danoso para o corpo. A gente tem que mastigar, mastigar, mastigar. O pessoal da macrobiótica orienta a gente a mastigar por volta de 40 vezes. Então, pensa. Eu vou te desafiar você contar quantas vezes você mastiga antes de engolir, tá? Não precisa ser 40 que nem os macrobióticos, mas pelo menos umas 20, por favor, ok? Então, o alimento é triturado e ele é misturado com a saliva. A saliva contém uma enzima chamada amilase ou pitialina. Essa amilase ou pitialina, ela já começa a digestão química dos carboidratos. Tanto que se você pegar um pão ou uma batata e mastigar, 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 você vai ver que ela vai começar a ficar doce. Por quê? Porque aquele carboidrato complexo, ele vai se tornando açúcar, ele vai se transformando em açúcar, que é no que os carboidratos se transformam no nosso corpo. Então, assim, tanto a trituração quanto a amilase pitialina, ela vai, sobretudo, começando a digestão dos carboidratos na sua boca, tá? Aí você engole, ele passa pela faringe. A gente tem a faringe e a laringe ali muito perto, que é o lugar onde, né, a laringe vai pro pulmão. E existe uma tampinha que chama glote, que tampa para você não afogar. Então, ela tampa a laringe, que vai pro pulmão, para você passar o alimento pela faringe e mandar esse alimento para o esôfago, né? Então, a deglutição é um movimento voluntário. Então, não é para falar e engolir ao mesmo tempo, senão acaba engasgando. O esôfago é um tubo, tá aí a imagem do trato digestório para você acompanhar. É um tubo que conecta a boca ao estômago. O alimento vai descendo, o esôfago tem um certo movimento peristáltico que empurra o alimento para baixo e ele também produz um certo muco, que ele vai já hidratando o alimento para esse bolo alimentar chegar no estômago. No estômago acontece a digestão química, que sobretudo é o suco gástrico que faz. O suco gástrico vai, então, por isso que é importante mastigar, porque quanto menor a partícula, mais o suco gástrico tem contato com ela. A gente aprendeu isso na química, né? Menor a partícula, maior o contato de superfície que ela tem com o que está em volta. O suco gástrico, ele é produzido pela própria parede do estômago. E esse suco gástrico é composto, sobretudo, de ácido clorídrico, que é um ácido forte para digerir o quê? Proteína, prioritariamente proteína. Então, a carne, né, peixe, frango, ovos, as proteínas em geral, são digeridas prioritariamente no estômago.
esse quimo, né, esse bolo alimentar, depois que sofreu a ação das enzimas do estômago, passa para intestino delgado, que é a primeira parte do intestino. Ali acontece mais uma etapa da digestão. O fígado joga bile, que é um elemento digestivo também. O que a bile faz? Ela é um emulsificante de gordura. A bile é como se fosse um detergente e digere a gordura. E os sucos pancreáticos também, que são enzimas que vão terminar a digestão dos amidos, dos açúcares e também das proteínas. O suco pancreático também ajuda na proteína. De modo que no duodeno, na primeira parte do duodeno, termina a digestão e começa a absorção. O duodeno é um intestino mais fininho, vamos dizer assim, e começa a ter a absorção dos nutrientes ali também, tá? O próprio duodeno, ele produz o suco entérico, que é também uma enzima, um tipo de enzima digestiva, vamos dizer assim, que a própria parede do intestino fabrica. Então, olha que importante. Se tudo isso, por exemplo, está inflamado por uma gastrite, por uma duodenite, você já tem um problema de absorção, né? Você já está começando a juntar Lé com Cré aí na sua cabeça, né? Então, esse processo todo que chamava, né? Lembra que a mistura do estômago, do alimento no estômago com o suco gástrico, tudo isso chama quimo. Quando ele passa no duodeno, sofre mais esse processo de digestão, aí ele está quase que um líquido. E ele chama-se quilo. Não com K, com QI. E ele vai nas velocidades do intestino delgado, vai começando a absorver nutriente e o alimento vai andando para o intestino grosso, para o resto que o corpo não quer. Ou seja, ele absorve o que ele quer e ele começa a jogar fora aquilo que ele acha que não quer, os restos, que vão virar as fezes. No intestino grosso, o corpo basicamente retira o excesso de líquido, então aquilo que era um líquido, que era o quilo, né, que estava bem líquido, começa a ficar pastoso, começa a tomar forma de fezes para ser eliminado pelo ânus. Então esse é o processo digestivo completo e saudável, normal. Então aqui de novo a figura, né, da boca, do esôfago, onde fica o estômago, o baço, o pâncreas, a vesícula biliar, para você ter uma ideia desse desenho de como é que é por dentro. Bom, as alterações em qualquer uma dessa estrutura que eu mencionei pode dificultar a sua digestão. Dificultando a sua digestão, dificulta a absorção de nutriente. De modo que, mesmo com você comendo coisas boas, esses nutrientes saudáveis podem não chegar na sua corrente sanguínea. Porque no duodeno, por exemplo, quando eu digo absorver, ele tira do intestino e joga para a corrente sanguínea, tá? Então vamos lá dizer dos problemas que podem acontecer na boca. Uma das coisas mais comuns é a ausência de dentes. A ausência de dentes dificulta muito a digestão mecânica. A ausência de dentes deve ser observada com carinho e deve ser um investimento importante para você aí ter dentes, recuperar os dentes para poder ter uma mastigação. Ou se tem falha de dente, aí a mastigação tem que ser mais demorada ainda, porque você tem que compensar uma coisa com a outra, tá? O mais comum é falta de mastigação mesmo. A pessoa tem todos os dentes, mas ela não usa, ela mastiga dois, né? Engole. Tem gente que fala, meu marido que fala, ele fala que às vezes ele vê a gente comendo tão rápido que é como se a pessoa podia ter um zíper no estômago e empurrasse a comida assim, né? É mais ou menos isso que acontece. Você dá uma, duas mastigadas e engole a comida inteira. Basicamente, se você tivesse um zíper no estômago, era isso. Mas percebe, pelo que eu falei no começo da aula, o quanto você perde de mastigação, de esôfago, tudo isso, né? Quem vai ter que dar conta desse pepino é o estômago. E o estômago não tem dentes. O estômago tem que fazer tudo químico. Aí joga ácido clorídrico. Porque o estômago fala assim, que esse pedação de carne, como é que eu vou digerir esse troço? Dá-lhe suco gástrico, dá-lhe ácido clorídrico. Aí a pessoa tem azia, tem queimação, não sabe por quê. Engoliu um pedaço de bife desse tamanho. Então isso é importante, tá, gente? Falta de mastigação.
Uma das coisas que dá problema também é boca seca. O nome científico da boca seca é xerostomia, com X, xerostomia. A xerostomia, ela pode acontecer pelo uso de alguns medicamentos, antidepressivos, seca-a-boca, remédio para acalmar, calmantes químicos, seca-a-boca. Também tem uma doença autoimune que chama síndrome de Sjögren, que tem a boca seca. Hábitos de dormir com a boca aberta, às vezes a pessoa é alérgica, o nariz entope, a pessoa é respiradora bucal, então ela respira pela boca, resseca a boca. Desidratação é o mais comum, quer dizer, a pessoa tem a boca seca porque não toma água, simples assim, né? E aí não toma água, tem a boca seca, dificulta a digestão, ó como uma coisa está interligada na outra na vida. Tabagismo, seca a boca, estresse, seca a boca, isso é fácil, né? A pessoa está nervosa, fica com a boca seca. Então, a pessoa que está constantemente nervosa pode ter a boca seca. Consumo de bebidas alcoólicas excessivo. Quem já não bebeu uma bebida alcoólica no dia seguinte estava de ressaquinha e de boca seca? Boca seca. Menopausa. A menopausa leva a um ressecamento meio que geral na mulher, né? Resseca os olhos, tem ressecamento vaginal e pode ressecar a boca também. Então, precisa de uma hidratação melhor e, quando é possível, um equilíbrio hormonal, tá? E algumas lesões e infecções específicas da boca também pode levar à boca seca. O mais comum, gente, é falta de tomar água mesmo, tá? Gente, essas doenças todas que eu disse aqui, elas felizmente não são a maioria. Aí existe a disfagia ou dificuldade de engolir, que pode ser por algum distúrbio nervoso, do sistema nervoso central, pode ser algum distúrbio muscular, distúrbio no esôfago, nesse peristaltismo, mas o mais comum, sabe o que é? Estresse. A pessoa não engole por estresse, por alguma questão emocional, por alguma coisa que não engole na vida, sabe? Não engulo essa pessoa. Até o dito popular fala isso, né? Gente, não engulo essa pessoa, não engoli essa situação. De modo que se você tem dificuldade para engolir e não tem nenhum problema neurológico, vá atrás de resolver isso, porque isso pode ser um problema. Tem gente que não engole cápsula também, né? Então dá uma olhadinha nisso, porque isso está dizendo para você alguma coisa de você. E é sempre bom a gente aprender sobre a gente, né? Estamos na vida para isso. E tem a hipocloridria. Hipocloridria é quando o estômago não faz ácido clorídrico o suficiente. O ácido clorídrico é muito importante para digerir as proteínas. E a hipocloridria dá azia também. A gente acha que as pessoas só têm azia, que é aquela queimação, né? Parece que está queimando, volta aquele fogo, que parece que é excesso de ácido. Mas olha que interessante. O ácido do estômago, ele é uma mensagem para fechar uma válvula que a gente tem no estômago chamado cárdia. Chama cárdia porque fica perto do coração. Então tem o estômago, que é uma bolsinha, e entre o estômago e o esôfago tem essa válvula, chama cárdia. Se o estômago está muito ácido, o corpo fecha essa cárdia, porque ele é inteligente, ele não quer que suba o ácido, porque o esôfago ele não é ácido, ele não está preparado para ser ácido como o estômago, então ele machuca se tem ácido, então o corpo sabe, ele fecha. Agora, se o estômago tem pouco ácido, essa mensagem não vem, e aí a cárdia abre, e aí o pouco ácido que tem sobe. Então presta atenção, porque às vezes você tem pouco ácido e fica tomando antiácido, vai piorar. Se você tem pouco ácido e fica tomando remédio para baixar o ácido do estômago, vai piorar. Se você toma e piora, presta atenção, tá? Aí eu falo, doutora, como é que eu sei se eu tenho pouco ou se eu tenho muito? Tem uma forma muito interessante que é assim. Geralmente, se você tem pouco ácido, se você tem muito ácido, você melhora com a comida, porque a comida tampona o ácido. Se você come e piora e tem a acidez justamente depois que você come, provavelmente você tem pouco ácido. Ficou confuso? Não é assim, volta, escuta de novo, que você vai entender, tá? Bom, causas da hipocloridria, ácido clorídrico. Estresse é o primeiro. Ó, o estresse tá em todas, hein, gente? Doenças autoimunes, como gastrite atrófica. Porque lembra que eu falei que o ácido clorídrico era feito na parede do estômago? Se essa parede tem algum problema, está atrofiada, ela não produz o ácido clorídrico. Isso pode acontecer pela idade
ou pelo uso de alguns medicamentos, ou pela falta de nutrientes, por exemplo, do complexo B. Algumas medicações que bloqueiam a produção de ácido, claro, né? Você toma um antiácido o tempo todo, você vai ter falta de ácido no estômago. Consumo abusivo de café e chocolate, pode ter isso, porque seu corpo faz tanto ácido que às vezes ele faz um feedback negativo e baixa a cloridria. Consumo exagerado de gorduras trans, que geralmente tem nas comidinhas prontas e naqueles porcaritos que a gente come. A gente não, a maioria das pessoas, né? Excesso de embutidos, salame, salsicha, presunto, bebidas alcoólicas e refrigerantes. Leite de vaca pode dar isso, né? Leite, inclusive, tem cálcio, né? Que todo mundo fala, e o cálcio e tal. Só que o cálcio é um grande produtor de ácido gástrico. Então, se você toma mais leite, você vai ter mais ácido. Sabe o que você pode tomar no lugar? Limão. Ai, doutora Marta, a senhora pirou na batatinha. Limão é ácido, doutora Marta. Limão é azedo, é diferente. Limão tem uma substância chamada citrato. O citrato é um grande alcalinizante. Então, o limão vai fazer muito bem para o seu estômago, água com limão, tá? E açúcar em geral também atrapalha bastante o estômago, tá? Então, como é que eu faço para melhorar a hipocloridria, a falta de açúcar, falta de ácido, ou para melhorar a digestão estomacal? Evita tomar líquido durante as refeições. Você pode tomar um pouquinho, mas tem gente que toma um copão, toma uma garrafa de líquido. Quando você toma muito líquido junto com a refeição, o que você faz? Você dilui o suco gástrico. Aí aquele suco que teria um efeito bem forte, ele fica diluído. Aí ele fica aquele efeito que não quebra as moléculas, as partículas do alimento que está ali. E demora a digestão, você fica conversando com a comida horas, 4 horas da tarde você ainda está lembrando do almoço. Por quê? Porque tomou muito líquido durante a refeição. Então, muito pouco ou nenhum líquido durante a refeição é muito bacana. Segundo, pela enésima vez, mastiga o alimento, criatura de Deus. Mastiga, 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 porque você está quebrando ele, curte o alimento. Isso é muito gostoso. Até porque quando você mastiga mais os alimentos, você acaba comendo menos. Então, uma boa dica para quem quer emagrecer, manter a forma e comer menos, é mastigar bastante os alimentos, ok? Vinagre de maçã. Tomar um copo de água, uns 200 ml de água com uma colher de sopa rasa ou de sobremesa de vinagre de maçã vai ajudar o seu estômago a fazer mais ácido e digerir melhor, sobretudo as proteínas, que são muito importantes, viu, gente? Porque proteína é constitucional. Principalmente quem tem 40 plus aí, 50 plus que tá me escutando, tem que digerir bem as proteínas, porque a proteína vai fazer, músculo, cabelo, pele, unha, tá? Suco verde, principalmente com couve. A couve tem uma substância chamada inositol, que diminui a irritação estomacal. Então, realmente, a couve é um grande elemento contra a gastrite. Suco de couve é maravilhoso para gastrite, tá? Regenera, vale muito mais você tomar um suco de couve. Claro, você tem que ir no médico, ver e tal, mais do que ficar tomando antiácido, ok? Bebidas digestivas, uma meia hora depois de comer, tomar uma xícara de chá quente, porque a água quente ajuda na digestão. Mas, por exemplo, hortelã, funcho, que é a erva doce, alecrim, são plantas digestivas. Se você toma uma xicrinha uma meia hora depois, você já deu tempo de todos os sucos gástricos agirem e aí você dá uma complementadinha com essa pouquinho, tá, gente? Não é xícara, não é uma xicrona, tá? É uma xícara normal de chá para poder ajudar na digestão. São ervas que aumentam a secreção ácida do estômago também e possuem ação anti-inflamatória. O alecrim até dá uma alegria, ele é bem legal. E tem uma planta que eu gosto muito, que você pode tomar na forma de chá também, ou de tintura, ou de cápsula, que é a espinheira santa. Espinheira santa já é bem conhecida, é fácil aqui no Brasil, é uma erva que não tem toxicidade nenhuma, que você pode tomar bem tranquilamente, que é um grande antigastrítico, protege muito a mucosa gástrica, né? Então, fazer um chá de espinheira santa e bater com uma folha de couve, depois você me conta como é que seu estômago vai estar, e mastigar direitinho também, tá? Alguns suplementos também auxiliam no estômago e no duodeno, como por exemplo a glutamina. A glutamina pode ser de 1 grama a 5 gramas.
Alguns estudos mostram que a glutamina em altas doses pode ser prejudicial. Então fica com 2 gramas que eu acho que fica mais interessante, tá? Você pode usar por dia. Aloe vera, para quem pode. Aloe vera é a babosa. É uma substância de mais de uso externo. Eu particularmente não gosto muito da aloe vera, porque eu acho que muita gente tem intolerância, tem alergia. Eu, por exemplo, não posso tomar aloe vera. Então, antes de tomar, você passa na pele um pouquinho, vê se você não faz reação, toma só um pouquinho, porque ela é descrita como um bom anti-inflamatório gástrico, mas se você tem espinheira santa, se você tem couve, acho que a aloe vera não vai fazer falta, ok? Vitaminas do complexo B, super importante. Complexo B você acha em qualquer lugar, são nutrientes muito bons, principalmente para gastrite atrófica. Depois de uma certa idade, complexo B vai ajudar muito, 50, 60 anos, nessa regeneração estomacal. E o zinco, o zinco é um sabe hipoglós, gente? Passa negócio de neném lá? Hipoglós, aquele branco, aquilo é óxido de zinco. O que o hipoglós faz? Não sara a assadura? Não regenera a pele? Quando você toma zinco, isso acontece pelo lado de dentro. Então, claro, mais interessante de tudo é você consultar seu médico, consultar sua nutricionista, ver direitinho o que é melhor para você. Mas esses são elementos que você pode levar para conversar com quem cuida de você, experimentar na sua casa, que não vão realmente fazer mal, tá? E o duodeno? Duodeno inflamado leva muito... O duodeno tem que ter uma pelinha bem fininha assim, ó, que nessa blusa fininha. Se você inflama o duodeno, ele funciona como se fosse um pano dobrado, assim. Então, o nutriente não passa. Você come, digere no estômago, agora que for para absorver no duodeno, cadê? Ele não passa, então ele é eliminado pelas fezes. Super importante você saber a que você tem intolerância. Porque as intolerâncias alimentares, comer alimentos aos quais o seu corpo faz uma reação inflamatória, vai inflamar o seu trato digestório inteirinho. E aí o duodeno espessa, porque ele inflama, e não absorve nutrientes. Então, na minha prática clínica, o maior motivo pelo qual as pessoas não têm nutriente, e aí começa a ficar com o cabelo fraco, a unha fraca, a pele feia, cansado, isso são sintomas clínicos de falta de nutriente. Se você puder medir, como eu meço aqui na minha clínica, é o melhor dos mundos. Eu estou medindo, eu sei exatamente o que falta, eu vou só repor o que falta. Mas se você não tiver condição de medir, o sintoma clínico te diz que falta nutriente. Então, repor o nutriente aí, tá? E a última coisa que atrapalha muito a absorção é constipação intestinal, ou seja, o intestino que não funciona. Por que o intestino não funciona, geralmente? O ideal é que o intestino funcione todos os dias. No pior das hipóteses, um dia sim, um dia não, com as fezes normais. Mas, se a pessoa não come fibra, não come verdura, não toma água, é sedentária, a chance de ter intestino preso é alta. Alguns medicamentos também prendem o intestino e tem aquela síndrome do colo irritável, que é a minoria das pessoas, felizmente, que tem, que pode ter o intestino ou preso ou solto. Na maioria das vezes é estilo de vida, é estresse, é hábito alimentar, que leva a uma constipação intestinal crônica. Pessoa, por exemplo, uma pessoa de 60 quilos tem que tomar 2 litros e 400 de água por dia. A maioria das pessoas precisam tomar de 2 a 3 litros de água. Você toma? Então, assim, a maioria das pessoas não toma. Então, uso abusivo de laxante também pode acabar prendendo o intestino e inflamando. E não respeitar o horário do intestino. O seu intestino, ele tem um horário que ele gosta de funcionar. Na maioria das vezes é pela manhã, que é, segundo a medicina tradicional chinesa, o horário de funcionamento do intestino. Algumas pessoas têm o intestino que funciona à tarde, outras que funcionam à noite, mas assim, 90% das pessoas têm o intestino de manhã. Mas de manhã é aquele corre-corre, vai levar filho para a escola, você quer dormir mais, aí você não sei o que tem, e você não dá bola para o intestino. Você não dá tempo do coitado do intestino funcionar. Aí ele não funciona, ele prende e fala, então não é para funcionar, tô aqui quietinho, né? A gente precisa respeitar, tá bom? O horário do intestino. Bom, então é isso, gente. Nessa aula eu quis trazer essa que é uma verdade. Comer bem só não basta. Tem que ter um sistema digestório que funcione bem. Observe os seus sintomas,
vá procurar um médico, vá procurar uma nutricionista, vai procurar alguém que possa te ajudar, porque cansaço, cabelo caindo, pele seca ou pele triste, pele, né, unha fraca, cansaço, intestino que não funciona, isso são alertas do corpo dizendo que você não está digerindo bem e não está colocando os nutrientes para dentro do seu corpinho, ok? Essa aula fez sentido para você? Então manda para um colega, manda para um amigo, manda para alguém da família. Não é só meme que é para mandar não, gente, é para mandar conteúdo bom também para o grupo da família, viu? Para que essas pessoas possam se observar, cuidar de si, cuidar do outro bem, cuidar do vozinho, cuidar da mãe, da tia, né? E sobretudo cuidar a si mesmo bem. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal. Toca o sininho, que o sininho vai te despertar, vai dizer tem aula, tem Ter Saúde, para você lembrar que é terça-feira e que tem vídeo nosso toda terça-feira. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até a próxima Ter Saúde.